Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje a nossa conversa é sobre músculo. Como é que anda a sua musculação? Você sabia que os músculos são os nossos estoques de saúde? Esse é o nosso programa de hoje. Músculos em qualquer idade. A gente por muito tempo falou em exercícios aeróbicos, ou que nas academias estão chamando de cardio, que é bicicleta, esteira, elíptico. E por muito tempo nós deixamos a musculação para depois, até com medo. Será que o idoso pode fazer musculação? Será que todo mundo pode fazer musculação? Então a nossa dica de hoje é: todo mundo pode fazer musculação, contanto que tenha o aval do seu próprio médico. Essa é a ideia. Mas os nossos músculos, eles são estoques de saúde? Por quê? Porque o músculo ele é composto por aminoácidos, e os aminoácidos estão relacionados com várias funções do nosso corpo, mas principalmente a função de imunidade, a função de equilíbrio do corpo. As respostas inflamatórias em relação aos anticorpos estão relacionados com as proteínas. Então eu posso te afirmar hoje com muita segurança: não basta só o exercício cardiovascular, que é a caminhada, o elíptico, a bicicleta. Vocês também precisam fazer um pouquinho de musculação, e quanto mais músculos vocês tiverem, mais reserva de saúde vocês vão ter. Eu estou falando de várias possibilidades, mas uma das questões é você ter mobilidade e autonomia. Se você pegar um jovem senhor de 70 anos, que tem uma vida saudável e independente, provavelmente ele tem músculos mais treinados e uma quantidade melhor de massa muscular. Então, a mobilidade para você ter uma vida independente, conseguir levantar do sofá, ter segurança de ir ao banheiro sem quedas, tudo isso é o que a mobilidade relacionada ao músculo pode te propiciar em qualquer idade, principalmente a partir dos 40 anos, quando a gente sabe que é mais difícil ganhar massa muscular. Então, a minha sugestão é: vamos começar logo, não espere chegar na terceira idade para fazer um pouco de musculação. Essa é a ideia. Para que servem os músculos? Os músculos eles são fundamentais para manter o equilíbrio, para manter a força e para manter a estabilidade do nosso corpo. As alavancas que os ossos podem fazer, eles só funcionam se o músculo estiver forte. Então é muito importante que você entenda isso e que você precisa também ganhar massa muscular. Isso é importantíssimo no começo da juventude, mas eu estou aqui para te dizer que em qualquer idade você pode treinar os seus músculos também. Essa é a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Eu quero dizer para você que quanto melhores os seus músculos, mais força, mais resistência, mais equilíbrio você vai ter e, portanto, uma saúde melhor. E quando eu falo em saúde, eu estou falando da sua imunidade por causa dos anticorpos, eu estou falando da prevenção tanto de infecções como também do danado do câncer. Eu quero te dizer que quem faz musculação, mesmo que seja em casa, com flexões de braço, abdominal, exercícios de agachamento, um pouquinho de peso, tem um sono melhor. Exatamente. E se o sono é melhor, as suas células vão ter descanso e elas vão ser mais reparadas de uma maneira funcional. Eu quero te mostrar aqui o que é uma célula de um tamanho normal e aqui embaixo uma célula hipertrofiada, que é o que quando a gente tem músculos um pouco maiores. Bom, o que eu preciso te falar sobre os músculos? Eu preciso falar que os exercícios que te fazem desenvolver a sua musculatura vão funcionar como uma reserva de saúde. Por quê? Porque vai ajudar na sua pressão alta, vai ajudar no tratamento da diabetes, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, vai diminuir o seu colesterol, vai facilitar a sua briga aí com o peso. Sabia disso? Você pode ter ouvido que só bicicleta e esteira que perdiam peso, mas não é verdade. Se você tem uma massa muscular desenvolvida, você tem um gasto energético basal maior. Mesmo dormindo,
Quem tem mais músculo gasta mais energia, portanto, para quem quer perder peso, isso é muito importante. Nós estamos falando aqui da prevenção cardiovascular. Claro, quando eu penso em coração, quanto menos gordura, menos fritura e mais proteína, fibras e vitaminas, melhor para o nosso corpo. Então, nós estamos aqui hoje nesse nosso programa para dizer como está o seu músculo. É importantíssimo você fazer o investimento. Do mesmo jeito que se você põe um pouquinho de dinheiro todo mês no banco, é muito importante que você desenvolva os seus músculos, porque eles vão ser o seu investimento de saúde a longo prazo. Não sai daí que já já nós vamos conversar as melhores alternativas, os melhores exercícios e os melhores alimentos para que você também tenha essa sua reserva de saúde. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é a sua reserva muscular, a sua reserva de saúde que está aqui, ó, no seu músculo. Muito a gente fala em exercícios cardiovasculares, que é a bicicleta, a esteira, o elíptico, pular corda, caminhada, isso tudo é sensacional. Mas hoje eu quero também colocar essa pulguinha atrás da orelha e te perguntar como é que estão os seus músculos. Quanto mais músculo você tiver, quanto melhor estiver o condicionamento muscular do seu corpo, melhor vai ser sua saúde. Nós falamos aqui em controle de peso, controle de colesterol, controle do diabetes, controle da força, do equilíbrio, da resistência, melhora a fibromialgia, que talvez você esteja sofrendo aí com dores nas fibras musculares, porque elas estão pouco vascularizadas e, portanto, se você exercita os seus músculos, melhora também as suas dores. Se você tem dor na coluna, eu posso te dizer que se você fortalecer a musculatura do seu abdômen, você vai ter menos dor na coluna. Se você tem dor na cervical e você fizer exercício e fortalecer os músculos que a gente chama de esternocleidomastoide, nome feio para um músculo lindo, maravilhoso, importante, pode ajudar nas suas dores de coluna. E eu preciso te dizer que existe um hormônio chamado irisina, que faz com que a sua função cerebral melhore, portanto, melhora o seu sono, melhora a sua concentração, melhora a sua capacidade de aprender, melhora a sua memória e talvez até atrase os problemas de senilidade e até o Alzheimer. Agora, a sua pergunta para mim deve ser: mas Dr. Shiga, qual é e como nós vamos nos alimentar para que essas proteínas estejam fixadas no nosso músculo? Tá aí, olha. Eu estou falando das carnes, dos peixes, dos ovos, do leite,
de algumas frutas como o abacate. Nós estamos falando das nozes, eu estou falando da importância das frutas e das verduras nessa alimentação. Nós estamos falando de tudo que tenha aminoácido, portanto as castanhas também. Então, se você quer ter seu músculo saudável, você precisa se alimentar de uma forma saudável. Menos gorduras e mais proteínas e aminoácidos. Se você tiver a orientação de um nutrólogo ou de uma nutricionista, talvez você possa ter até uma suplementação, o whey protein, que é basicamente proteína pura, a creatina, a lisina, o BCAA, são vários suplementos que não são proibidos, que a sua nutricionista ou o seu nutrólogo podem te indicar. Mas é claro que a gente precisa entender que o bom dessa história é realmente ter uma alimentação saudável. Aí eu volto aqui a imagem para você se lembrar que se você não é um atleta profissional, talvez você não precise de suplementação. Mas muitas vezes a gente não consegue ingerir a quantidade certa de proteínas. Então pode ser sim que você, que já tem mais de 40 anos, para conseguir ter músculos fortes e resistentes, precise de alguma forma tomar algum suplemento. E além do suplemento, algumas vitaminas. A vitamina B6, a vitamina B12, a vitamina D, são vários compostos que podem ser suplementados por um profissional, pela sua nutricionista ou pelo seu nutrólogo. Agora, resumidamente, se você quer ter uma reserva de saúde, músculos fortes e resistentes que vão te dar autonomia, te dar mobilidade, vai fazer com que você tenha mais equilíbrio e muito mais bem-estar, com menos dor, com sono melhor, com seu peso melhor, toda a síndrome metabólica relacionada à pressão, colesterol, diabetes, aquela gordurinha abdominal, além de ter uma alimentação saudável, exercícios físicos. Os aeróbicos, os cardiovasculares, mas também um pouquinho de musculação. E o estímulo do músculo sobre o exercício também ajuda que ele fique mais vascularizado e mais saudável. Dormir bem, beber muita água. Isso daqui todo médico vai falar, todo nutricionista e todo preparador físico também. O exercício físico, ele é um estresse para o corpo, portanto ele gera uma certa acidose e essa acidose precisa ser compensada por água. Então, se você quer ter uma saúde boa, além dos exercícios, você precisa se concentrar no seu sono, no seu controle de estresse e beber muita água. Muito bem, meu amigo, eu estou aqui para te dizer que além da sua parte cardiovascular, que óbvio que eu como cardiologista quero te motivar, você precisa também se preocupar com a sua estrutura, com o seu esqueleto, com seus ossos e com seus músculos. Portanto, faça atividades físicas, cicle o tipo de exercício que você vai fazer, escuta o seu professor de educação física, mas preste atenção, tudo está interligado e o nosso assunto de hoje foi a proteína, o músculo como reserva de saúde. Se esses assuntos foram bacanas para você, vai lá no meu canal do YouTube, Dr. André Chique, e compartilhe com seus amigos. Deixe lá suas sugestões e nos veremos no próximo programa. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico, e também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br.